Olá, amigos. Estamos aqui de volta para dar continuidade às nossas resoluções de questões do programa Microsoft Word, tá? Eu sou o professor Marco Guimarães e estarei agora resolvendo com vocês as últimas questões dessa ficha do Microsoft Word. A questão 20 já foi respondida, vamos então para a questão número 21. No Word, para que as orientações das páginas do documento se alternem entre retrato e paisagem, é necessário haver quebras de seções entre cada mudança de orientação. O que seria isso? Vamos lá. Observem que eu tenho um texto aqui. Vou colocar um outro aleatório, tá? Vou jogar um texto qualquer aqui. E por acaso eu vou tentar fazer uma formatação. Eu tenho 9 páginas e eu vou fazer uma formatação sem fazer a quebra de seção, tá certo? Então, o documento que eu tenho é esse que vocês estão vendo. Todas as folhas em retrato. Se eu decidir clicar em alguma delas e aplicar, por exemplo, layout, orientação, paisagem, vejam que automaticamente todas as páginas viram, porque ele aplica em toda a seção. E se vocês observarem, iniciando aqui o meu texto, na página 1 de 11, eu estou na seção 1. Me deslocando para o final do documento, eu continuo agora na página 11, mas na seção 1, tá? Então, eu estou na página 1, seção 1. Isso quer dizer que todo o meu documento tem uma única seção. Quando vocês precisam fazer esse tipo de formatação, observem, a primeira folha está em retrato, depois passamos para paisagem, depois eu volto para retrato. Observem que isso aqui é o que diz a questão. Porém, entre a página 1 e a 2 eu tenho uma quebra de seção, e entre a 2 e a 3 eu tenho uma segunda quebra de seção. Então aqui é seção 1, na página 2 é seção 2, e na página 3 em diante é seção 3. Eu poderia quebrar em qualquer posição, tá? Poderia ser a quinta página, a oitava página, não importa. Desde que você quebre as seções, para que vocês possam aplicar a formatação. Vejam que eu clicando na primeira página, eu estou na página 1 de 6, eu estou na seção 1. Passando para a página 2, ele já mostra que é uma seção 2, como podem observar na barra de status. E lá embaixo, na terceira página, eu estou na seção 3, que é a seção das páginas posteriores. Então, eu posso facilmente aplicar uma formatação na seção só clicando na página. Vejam, na seção 2, eu digo eu quero retrato. Observando aí, eu tenho tudo em formato de retrato. Clicando na mesma seção, eu digo paisagem. E aí, automaticamente, só essa página foi invertida. Por quê? Porque eu tenho 3 seções diferentes. Com isso, de acordo com o enunciado, a questão está certa. É necessário haver quebras de seções entre cada mudança de orientação. Ok? Eu acredito que a resposta foi bem explicada, questão resolvida. Vamos para a questão de número 22. No Microsoft Word, o recurso localizar e substituir permite encontrar palavras em um documento e substituir por outras. No entanto, por meio desse recurso, não é possível substituir o termo por outro que esteja no formato negrito, itálico ou sublinhado, por exemplo. Vamos lá. Pegando esse texto aqui, eu copiei e colei um parágrafo para que eu pudesse repetir várias vezes uma mesma palavra. Para localizar uma palavra, é só pressionar Ctrl L, tá? E aí você digita, por exemplo, poderosa e toda a palavra poderosa que existir no texto será localizada. Então, Ctrl L apenas localiza. Logo abaixo de localizar, eu tenho substituir, que é substituir Ctrl U, ou localizar e substituir, como diz o cabeçalho aqui na barra de título aqui da minha janela.
localizar e substituir. Vejam que eu vou colocar a palavra poderosa para localizarmos e vou mandar substituir pela mesma palavra. Só que eu não quero simplesmente uma palavra igual a outra. Eu vou clicar em mais, formatar, fonte, e aí eu vou definir como negrito itálico, vou mudar a cor da fonte e vou colocar inclusive sublinhado. Então, se vocês observarem aqui o formato definido agora, é que eu vou encontrar a palavra poderosa e vou substituí-la pela mesma palavra, só que formatado com negrito, itálico, sublinhado e cor vermelho. Quando eu agora disser simplesmente substituir tudo, todas as palavras iguais a ela serão substituídas pela nova formatação. Com essa explicação, podemos dizer que a resposta seria errado, porque é possível sim, e o enunciado diz que esse recurso não é possível ser executado, tá certo? Então, mais uma questão respondida para vocês. Vamos para a questão de número 23. No Word 2013, a opção Controlar alterações, disponível na guia Exibição, quando ativada, permite que o usuário faça alterações em um documento e realize marcações do que foi alterado no próprio documento. Isso também foi mostrado em sala, é uma ferramenta bem interessante. As pessoas deveriam usar mais isso, né, com certa frequência, para evitarmos aí tanto o desmatamento, tanta derrubada de árvores por causa da celulose, né? Evitando aí estar gastando tanto papel na hora de fazer correções, onde vocês poderiam trocar o arquivo de forma digital. Nós sabemos a função dessa ferramenta, controlar alterações, é muito útil. Porém, pessoal, se vocês prestarem atenção no enunciado, ele diz assim: a opção controlar alterações disponível na guia Exibição. Como vocês podem observar aqui, não é na guia Exibição, é na guia Revisão. Então, a função controlar alterações não se encontra na guia Exibição, e sim na guia Revisão, já que o nome é bem propício, né? Controlar alterações você faz aonde? Em revisões, tá? E aí ele errou, ele pecou, na realidade, só na posição onde se encontra a ferramenta. Por isso a questão está errada. Mas tudo que essa ferramenta faz, que ele diz aí, é bem interessante, bem útil. Sua tecla de atalho é Ctrl Shift E, tá certo? Então ela vai registrar e mostrar aqui para vocês, ó, vamos fazer na prática. Eu venho aqui, observem que aqui na guia revisão está controlar alterações. Eu poderia clicar aqui, por exemplo, em desejados e clicar com o botão direito e mostrar sinônimos. E trocar por, ao invés de desejados, ambicionados. Então, almejados. Pronto, aquilo que a gente deseja, né? Almeja. Então, desejados eu troco pelo sinônimo de almejados. Vejam que ele não mostrou nada. Porém, pessoal, não está ativado controlar alterações. Eu vou desfazer e agora sim eu vou clicar aqui e vou mandar controlar alterações. A partir desse momento, toda e qualquer alteração feita será registrado e o usuário poderá ou não aceitar, acatando aí as modificações. Então, botão direito aqui, sinônimos almejados. Vejam que ele mostra aqui o tracejado aqui, ó, ele está taxado, dizendo que foi retirado do texto e almejado foi inserido. Nesse caso aqui eu poderia deixar assim, ele vai mostrar uma marcação simples dizendo, ó, nessa linha ou nesse parágrafo possui alterações. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer que a imagem vai ser formatado em negrito itálico. Mais uma vez ele sinaliza aqui para a gente, isso tudo ele está controlando as alterações. E aí a pessoa pode ir fazendo suas modificações, tá certo? E aí vamos imaginar que no final de tudo você decida fazer as avaliações, as análises. Então é só você chegar aqui, tá certo? Em revisão, pedir para que ele mostre aqui toda a marcação. E ele vai dizer, ó, isso aqui foi removido, isso aqui foi inserido. Aí você vai clicar e vai dizer, eu vou aceitar a remoção, a exclusão, e vou aceitar a inserção desse. Essa formatação eu não vou aceitar, eu vou rejeitar, certo? Então, rejeitar. E essa daqui eu vou também rejeitar. E aí cabe a você analisar as opções
que foram feitas no documento, tá? Então, dessa forma, vocês fazem a aceitação ou rejeição do controle de alterações. Para desligar, é só reativar aqui ou desativar a ferramenta que foi habilitada, tá certo? Então, pessoal, a questão nesse caso está errada, por causa da posição onde se encontra a ferramenta, que não é na guia exibição e sim revisão. Questão explicada, vamos para a questão de número 24. No layout de um mesmo documento do Word 2013, as páginas podem ter orientações diferentes. Bom, é praticamente aquela mesma explicação que eu mostrei na questão anterior, né? Coincidiu do assunto ser bem semelhante. Então, está correto, sim. Eu posso ter aqui, mais uma vez eu vou mostrar, esse texto que vocês estão vendo, eu tenho sim no mesmo documento orientações diferentes. Retrato, paisagem, retrato de novo, e assim sucessivamente. Eu poderia ter em outros momentos, novamente a página virada para paisagem. Lembrando que eu teria que fazer uma quebra de seção, tá certo? Então essa questão praticamente já tinha sido respondida. A diferença é que foi de uma prova diferente, mas com o mesmo conteúdo de abordagem, tá certo? Vamos agora para a questão de número 25. Para copiar a formatação de um parágrafo em outro, pode-se selecionar o parágrafo referência, selecionar o pincel da barra de ferramentas padrão e, em seguida, selecionar o parágrafo destino. A ferramenta pincel de formatação, né, ou a formatação de um parágrafo através dessa ferramenta, é bem interessante, porque vamos imaginar que eu precisasse formatar um texto aqui e eu fosse utilizar o pincel. Aproveitando essa palavra poderosa que já está aqui, eu vou apenas modificar o tamanho dela e modificar o tipo de fonte, tá? Pronto. Vou deixar as demais palavras iguais. Ok. Então vejam que eu selecionando essa palavra aqui, eu posso clicar no pincel de formatação e aplicar sobre uma outra palavra. Uma dica para vocês é que eu posso simplesmente clicar na palavra, não preciso selecionar, né? Não é obrigado selecionar, eu posso clicar apenas, clicar no pincel e clicar na palavra desejada, certo? E aí você pode ir aplicando de forma que atenda a sua necessidade. Porém, se vocês precisarem acionar a ferramenta pincel de formatação e replicar em várias outras palavras, vocês não precisam ficar o tempo todo pressionando o pincel. Basta dar um duplo clique no pincel e aí vocês vão clicando nas palavras desejadas, certo? Não é assim que vocês fazem. Perfeito. Ao finalizar, ou vocês clicam no pincel ou clicam pressionando na tecla no teclado ESC de escapamento. A tecla de atalho para o pincel é Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. Depois vocês escolhem a palavra e Ctrl Shift V. Vocês também podem fazer isso via teclado. Se for para aplicar, por exemplo, em uma frase, em um parágrafo, é só você clicar na palavra que vocês precisam capturar suas propriedades, clica no pincel e depois seleciona aquele parágrafo desejado. Ou se é para uma frase, clica-se na palavra na qual deseja copiar suas propriedades, clica-se no pincel, escolhe a frase desejada, sem precisar arrastar o mouse, basta pressionar a tecla Ctrl e mantendo-a pressionada, você clica em qualquer palavra onde se encontra a frase. E aí a frase inteira será formatada. Porque para selecionarmos uma frase, é só pressionar Ctrl e clicar em uma palavra da frase. Tá certo? Bom, então podemos dizer que a questão está correta, tá? Mais uma vez aí, questão 25 explicada. Questão de número 26. Bem, chegamos à questão de número 26. Para que um parágrafo no meio de uma página seja transformado em duas colunas, é suficiente clicar no parágrafo e escolher na guia Layout da página a ferramenta que representa colunas, escolhendo duas colunas. Prestem bem atenção no enunciado, tá, pessoal? Porque eles falam que é suficiente clicar no parágrafo.
Vamos para a prática. Temos aqui 3 parágrafos, ou melhor, 4 parágrafos. Se eu clico no parágrafo 2, certo? E eu peço para formatar em 2 colunas, escolhendo a guia Layout. Então, clicando aqui, clicando em colunas 2, ele não vai formatar só o segundo parágrafo. Ele vai formatar toda a página, ou todo o documento, dependendo da forma que vocês fizeram as quebras, tá? Então, nesse caso aqui, se eu coloco 2 colunas, vejam que ele aplica em todo o documento. Para que seja aplicado só no parágrafo 2 ou no 3, por exemplo, eu precisaria selecioná-lo. Aí sim. Então, não basta apenas clicar no parágrafo, eu preciso selecioná-lo. Vejam que antes de executar, eu quero mostrar para vocês algo que eu expliquei na questão que eu falei há pouco, tá? Clicando nessa página, no início dela, eu estou na seção 1. Indo lá para o final, eu continuo na seção 1. Isso quer dizer que eu tenho uma única seção aqui. Mas quando eu seleciono o parágrafo e eu aplico 2 colunas, ele faz o que o enunciado diz, com a diferença que eu precisei selecionar. Mas veja o que ocorre, que interessante. Quando eu clico no parágrafo de cima, ele está na seção 1. Quando eu clico no parágrafo que foi dividido em 2 colunas, ele já é seção 2. Quando eu clico no terceiro, ou melhor, quarto e último parágrafo, ele já é seção 3. Prova mais uma vez que para executar uma quebra, por exemplo, eu teria que fazer, ou melhor, para executar uma formatação, seja de layout ou de formatação de parágrafo, eu teria que fazer a quebra, tá, de seção. Por isso que a questão aqui está errada, certo? Ele não pode formatar só o parágrafo apenas clicando sobre o mesmo. Eu teria que selecioná-lo e isso não está descrito no texto, tá certo? Vamos para a questão de número 27. Na configuração inicial, o comando Ctrl Z desfaz a última alteração, permitindo um máximo de 5 retornos consecutivos ou até a última gravação. Vamos para o Microsoft Word. E aí eu posso mostrar para vocês o seguinte. Se eu pego aqui um parágrafo, certo? Observem, a partir do momento que eu começo a digitar um texto, se eu fizer uma formatação, por exemplo, desse parágrafo aqui, eu vou centralizar, esse aqui eu vou alinhar à direita, esse aqui eu vou alinhar à esquerda, esse aqui eu vou colocar espaçamento 1,5, esse outro aqui eu vou colocar ele com espaçamento duplo. Se vocês observarem aqui na minha lista, além de colar várias vezes, eu tenho 30 ações já executadas. E eu posso desfazê-las sem sombra de dúvida. Todas elas. Olha só, eu vou desfazer aqui todas de uma só vez. Tá? Desfazer aqui, ó. Pronto, desfiz todas. 30 ações. Posso salvar o arquivo. Um em branco, tá? Olha lá. Vou chamar aqui na área de trabalho. Eu vou chamar de teste. Pronto. Vejam que eu salvei, tá? Ó, tá salvo. E eu posso refazer todos os comandos sem nenhum problema. Todos. Estou refazendo aí, ó. E vou novamente gravar. Vou desfazer sem problemas, tá? Estou desfazendo sem problema. Então, não se limita a 5, certo? O limite é o seu computador. Você pode fazer N ações e pode salvar e desfazer sem problema, certo? O que você não pode é fechar o arquivo. Quando você abrir, tudo que está na lista aqui dos últimos comandos não serão mais encontrados, tá? Vamos mostrar na prática. Vejam que todos estão aqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui negrito, aqui vou colocar um itálico, aqui vou colocar um sublinhado, aqui eu vou colocar a cor vermelha. Veja que surgiram aqui novas formatações, tá? Aqui em cima. E observem que eu vou salvar.
Eu tenho uma lista aqui de mais de 30 ações. Como vocês podem perceber, passamos aqui para 40 ações. Então, 40 ações estão aqui na memória. Mas se eu fecho o arquivo e eu tento abri-lo novamente, o arquivo que eu criei foi o teste, vejam que ele esvaziou agora a minha memória aqui, onde estavam guardadas as últimas ações. Então, nesse caso aí, de acordo com a questão, podemos garantir que está errada, porque não se limita a 5, certo? E não se limita a uma gravação. Eu posso gravar e desfazer, gravar e refazer sem problemas. Acredito que a questão foi bem explicada. Vamos para a questão de número 28. A tecla Insert, que quando acionada permite escrever algo por cima de um texto, sem que o texto seja arrastado, substituindo à medida que escreve. Beleza, é isso mesmo. Não sei se vocês lembram, mas é essa teclazinha aí, ó, tá? Insert. É uma tecla comum num teclado padrão e vocês podem sim acioná-la. Ela também é encontrada na barra de status, tá? Se você observar no seu Word, lá embaixo tem o Insert. Se não estiver aparecendo, é só clicar com o botão direito sobre essa barrinha, que é chamada de barra de status, e habilitar a ferramenta Insert, que ele aparece inserir, e quando você clicar, ele aparece para você sobrepor, no caso, tá? Vamos mostrar então na prática. O teclado vocês com certeza já conhecem, né? Mas se eu clico aqui, por exemplo, na palavra, vamos até ampliar aqui para mostrar ao pessoal como acontece, tá? Vejam aqui, eu clico quando a palavra fornece. Vejam que ele está ativado em inserir. Se eu pressionar aqui sobre escrever, basta clicar uma vez, tá vendo? É a mesma coisa que pressionar no teclado insert ou novamente insert. Se eu estiver com a opção inserir, quando eu pressionar um X, ó, ele está empurrando a palavra fornece. Ele não está sobrescrevendo. Agora, se vocês pressionar a tecla insert ou acionar o botão inserir, ele vai ativar o sobrescrever. E observe que quando eu começar a pressionar o X, a palavra fornece será engolida ou sobrescrita, né, propriamente dito, pelo que vocês estiverem digitando. Então é só vocês, por exemplo, a palavra fornece, eu vou colocar outra palavra aqui, eu vou colocar, por exemplo, modelo. E aí a palavra foi engolida, automaticamente sobrescrita. Nesse caso, então, podemos dizer que está correta. Certo, pessoal? Vamos para a questão de número 29. No Word 2013, para copiar a formatação de um trecho de um texto e aplicar em outro, é possível selecionar o trecho com a formatação desejada, clicar em pincel de formatação, na guia página inicial e selecionar o trecho onde se deseja aplicar automaticamente a formatação. Eu fiz isso hoje, né? Uma questão similar a esta. São questões parecidas, tá? E, mais uma vez, está ali, ó, na página inicial, realmente está correto. O pincel de formatação também está disponível nesse mesmo grupo de ferramentas. E aí vocês podem sim clicar no pincel e aplicar no texto ou no trecho do texto selecionado ou desejado. A única observação que eu faço é que ele diz assim: é possível selecionar o texto. Sim, é possível, mas eu também não preciso selecionar, né? Como eu já mostrei, eu posso apenas clicar na palavra que está formatada com a formatação desejada. Eu quero, por exemplo, pegar aquela palavra que tem uma fonte diferente, com um tamanho diferente, com formatação de negrito, itálico, sublinhado, e replicar sobre outras. Então, eu posso facilmente chegar aqui. Se eu tenho essa palavra que está, por exemplo, em negrito, itálico, sublinhado, vermelho e tipo de fonte diferente, eu posiciono o cursor clicando sobre ela, clicando no pincel, clicando na palavra desejada ou em um trecho desejado, tá? Ok? Então, só reforçando, vocês não precisam selecionar, mas se selecionar, vai funcionar do mesmo jeito. E agora, pessoal, chegamos na questão de número 30, que para essa fichinha do Word é a última questão. No Word 2013, quando pretendemos encadernar um documento, usamos um recurso para adicionar espaços extras
a margem interna. Sabemos que esse recurso é conhecido como medianize. Bom, para quem não sabe, essa ferramenta está disponível em configurar página quando vocês determinam as áreas, né? Por exemplo, margem superior, margem inferior, margem esquerda, margem direita. Algumas pessoas não conhecem, mas a medianize é a área reservada para a encadernação. E aí vocês determinam quanto vão utilizar, se é 1,5 cm, 2 centímetros, e ao definir isso na medianize, como pode visualizar logo abaixo, essa área é reservada para encadernação. E caso vocês imprimam entre frente e verso, consequentemente, a medianize será invertida para a página par e ímpar, sem precisar vocês fazerem alterações manualmente. Por isso, então, a questão de número 30 está corretíssima, tá certo, pessoal? Bom, então nós encerramos por aqui essa primeira ficha de exercícios. Nos encontraremos em breve com novas questões e espero encontrar vocês para que possamos aproveitar a troca de conhecimentos, tá certo? Um grande abraço. O professor Marco Guimarães fica por aqui. Bye, bye.